Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gabrielowski e esse é mais uma aula, é mais uma aula do nosso desafio 365 dias e eu quero falar sobre a diferença entre lei e justiça. É um conceito, é uma ideia, né, que normalmente as pessoas acham, né, elas imaginam que seria a mesma coisa, né, que é a mesma coisa, lei e justiça é a mesma coisa, mas não é. Algumas pessoas até entendem, não, realmente é diferente, tal, lei, justiça, não sei o que, nem sempre que é justo, etc. Mas assim, não é só uma questão de ser diferente, é uma coisa que não dá para ser a mesma coisa. Não dá, não tem como. Cara, é brutalmente diferente. Embora elas sejam muito parecidas, são muito diferentes, tá? Tipo carro, avião, ambos são meios de transporte, ambos têm rodas, pneu, tem ali o tripulante, né? O cara que vai dirigir, pilotar o negócio, vai guiar, leva o passageiro, tal, precisa de combustível, mas assim, é diferente, né? Tipo, poderia citar, são lados opostos de uma mesma moeda, ainda é moeda, mas cara, um lado é completamente diferente do outro lado, tá? Porque assim, nem tudo que eu considero como sendo justo, você vai considerar como justo. Imagina o seguinte, imagina hipoteticamente, porque esse é um cenário realmente surreal, mas hipoteticamente que você viva aí num prédio, num condomínio, alguma coisa nesse sentido. E que nesse prédio só existam pessoas realmente bem intencionadas. Ninguém lá está de má fé. O que já, como eu falei, é bem difícil, né? Sempre tem um espertinho querendo se dar bem nas costas dos outros, mas digamos que, né, todo mundo que mora ali é realmente bem intencionado. Só que não existe nenhum tipo de lei, nenhum tipo de norma, nenhum tipo de regra, nem nada nesse sentido que leve uma direção específica, né, esse condomínio. Então assim, mesmo que todos estejam bem intencionados, ainda assim seria um verdadeiro caos, porque o que para algumas pessoas poderia ser considerado como justo, né, para as outras nem tanto. Alguns exemplos. Ouvir música, som alto, né, depois das 10 horas da noite ou antes das, sei lá, 8 horas da manhã, por exemplo. Fazer obras nos finais de semana, ter ou não ter animais no prédio, ou até mesmo em alguns casos crianças, né, no prédio, enfim, várias coisas, né, você poder fazer manutenção, talvez no seu carro, dentro da propriedade ali do condomínio. Então assim, para algumas pessoas poderiam ser justas, para as outras não. E aí que entra o papel da lei, da regra, da norma, que dependendo do tipo de regime, que pode ser um regime democrático, pode ser autocrático, pode ser anárquico, pode ser, enfim, depende do regime, né? Mas a ideia da norma é estabelecer um conjunto de ações que, né, vamos falar, por exemplo, da democracia, em teoria, pelo menos, né, onde a gente pega ali o que a maioria entende como sendo algo interessante, algo realmente plausível e algo consistente, que faça sentido, e que mesmo que aquela minoria não concorde, eles, não, beleza, já que a maioria quer desse jeito, então a gente vai aceitar. Por exemplo, a maioria não quer que tenha volume alto depois das 10 da noite. Então tá beleza, então para não incomodar, mesmo que eu não me sinta incomodado por ter som alto depois das 10, eu vou respeitar, porque, né, eu sei que tem o pessoal que vai trabalhar cedo, que precisa dormir, etc e tal, ou enfim, simplesmente, né, quer dar aquela relaxada, não quer ficar bum, som alto do seu lado. Né? Enfim, e dentre outras coisas. É aí que entra essa questão, o papel da lei. Ela não vai agradar todo mundo, sempre vai ter alguém que vai se sentir lesado, por assim dizer, mas que vai compreender, ou mesmo que não compreenda, ou mesmo que não concorde, ainda vai ter que cumprir. Por exemplo, se você vê aí sentenças, cara, sentenças, processos, etc. Sempre tem alguém de um lado e alguém de outro, eles estão brigando basicamente pelo mesmo motivo, certo? Mas um lado sempre vai sair sentir mais lesado que o outro. Mesmo que eles entrem num acordo, onde a ideia do acordo é tentar nivelar os lados, sempre vai ter alguém que fala, porra, me ferrei, saí perdendo, né? Acontece. E a lei tá ali, é uma só, tá aqui, ó. Só que, né, dependendo para onde ela pender, alguém vai se sentir mais ou menos lesado. Então assim, lei e justiça são coisas completamente diferentes. E quanto antes você entender isso, quanto antes você conseguir assimilar essa ideia,
mais fácil você consegue ter uma compreensão futura desse conceito de uma maneira geral, né? Porque, querendo ou não, quando a gente começa a falar dessa parte de legislação, é um pouco mais complicado, porque ele tem vários desdobramentos, várias, né, margens para interpretação. Então, a primeira coisa que você precisa entender são coisas diferentes. Se você não entender isso, não adianta nem a gente avançar, que não vai fazer sentido, beleza? Então, por hoje é só, né? Por enquanto isso, né? Essa questão de lei e justiça, e mais para frente a gente dá continuidade em outros desdobramentos jurídicos. Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay.